Bom dia para todo alguém, bom dia para todos patrícios, para todo o povo calverdiano, dentro e fora de Cabo Verde. Meninas, não está ali no caminho, não sabe a trabalho, sabe buscando $2 lá para onde eu sabe. E hoje partilha uma mensagem entre mim e Ernesto, último nome Tavares. Porra, Motoni, fica, agora tá matando alguém com o coração. Mas já perdemos. É nóis. E então o que você passa aquele, então aquele homem e faz um vídeo onde você está falando de dinheiro que gastar na carnaval, mostra descontentamento como um cidadão cabo-verdiano, que assim me dispõe da minha opinião sobre aquele assunto lá. Então aquele homem ali, ele é que vai nessa página, não é ele me periferia. Aquele homem que faz? Manda mensagem, tá chamando de pateta. Depois, a minha dá uma bafatada, não responde ele. Não tinha falado, mata a cabeça. Não falei que ele não tá ponhando mensagem na comentário para quem que é. Depois, tá mandando mensagem, tá minha ação. O que isso acontece? A minha é um cidadão cabo-verdiano, a minha boca é quente. A minha tá hoje coisas que tá passando dentro da minha terra, na Cabo Verde. Então, a minha tá expressa a minha opinião. Tem uma opinião onde quem tá dando opinião, mas tem coisas que não é coisa que tá passa. Não tá falha dele, não tá mostra para quem é que só sabe o que tá passa. E que lá, tio Deus que tá fica contente. Para morrer, esse é lembesco, esse está lembico de que as gente. Para morrer, um cabo-verdiano, que hoje é uma coisa que está mal, que pessoas só sofrem, só para morrer e vir está direito, que significa que você ignora o que está passa. Está tio coisa está acontecendo com o vídeo que é mesmo mal. Não tá falando desde saúde, desde educação, desde abuso. Tá chegando a políticos, você entende? Tá fazendo coisas só injusto, só contra o povo. Enquanto que nós povo, que poucos políticos lá, para trabalhar para Cabo Verde, para ajudar a desenvolver Cabo Verde. Que a hora que Cabo Verde desenvolve, tá ajuda a melhorar a vida do povo. Você entende? Então, tinha coisas, ok? E Bruno, então tinha coisas que está acontecendo que está mal, essa está afeta. Nunca tá fala só para fala. Não tá fala para montar de uma coisa, é tá magoando, é tá doendo. Então tá falando aquele que tem que ir para falar, então tá fala sobre aquele. E tem mais um José Monteiro, tem mais um que era a polícia que fala que alfândega tratando na Cabo Verde e que se continua a tratar alguém. E tudo tá sendo ofendido. E tudo que as alguém ali, se as vidas estão bem servidas, tem mais um que está parecendo. É flamante está parecendo com lagartixa. Olha, Denho, por Deus. Tem um moço que está na Europa, é representante de PICV. Ele é mais um lembesco, um de que está lembesco de partido. Ele está na Europa e ele é no tempo de campanha. Ele que fica angora povos para votar. Então, a minha quem fala de uma coisa que me está mal. É que está sendo ofendido, só fala de PICV e vem atacando. Então um dia, é que o mamãe está parecendo com lagartixa. A minha é feio, mas aquele monstro está pensando que ele é monstro, ele vai nascer monstro, nunca sei que faz, que dado, e a arma está parecendo com o humano, para mim sair com 2 mãos, com 2 pés. E nem tudo que tem 2 mãos, com 2 pés é com o humano, mas ele já está para ir para a parte do humano, mas ele vai nascer de monstro. Agora também o homem está bem desprezando. A mim nunca sei desprezar, para cá falar, oh, Jesus está desprezando, mas já come atacando, está chamando de lagartixa. Está na mensagem, no comentário, publicamente, está chamando de lagartixa, mostra pareceu com monstro, quase nascer monstro, está chamando. Mas o ponto é que ali, é tudo que as alguém, está bem ser, mas é um José Monteiro, vai entrar nessa página, e tem esse trabalho, gajo parecendo já vem merca, gajo já vai à Europa, gajo está vivendo vida boa. Então, como o está na Facebook, não fala de assuntos, é gente ofendido para morrer, não ofende esse partido. E o último alguém, foi aquele bacana de Ernesto Tavares, o último nome é Tavares, está chamando de pateta. Para morrer, um cidadão cabo-verdiano, que está hoje a coisas que estão acontecendo no país, não está expressa não está mostrando minha indignação, não está dando opinião, minha descontentamento com o assunto, está bem ofendendo, está bem ameaçando. Agora um homem está ameaça aquele outro homem, um patetaria, que assim, para morrer, a mim que está correndo atrás de ninguém para matar, mas meu homem que pensa na mexão, para mexer dentro, para mim, tá defendendo minha cabeça com dor e com tudo. Você entender? Então, por isso, as pessoas têm que estar calma. E minha hora que... Olha, mãe, checa assim, olha.
E minha hora que eles vêm naqueles bacanessa lá, tá só raiva, tá pôr no Facebook. Para ficar lá, que ele é um testemunha. Dia ameaça que eles fazem, tá põe lá para ficar lá. Agora, falando de que lá, para que as pessoas ficam assim. Ontem, maneira de falar, ontem, que tem 2 meses ainda, Mônica morre lá na Brava. Para morrer que Mônica morre. Mônica morre com o menino na barriga. Para morrer falta de atenção. Ok? Falta de atenção e falta de parte de um doutor que tem capacidade para exercer esse trabalho, sim, que deve ser. Coisa que passa, doutor Carlos, parecendo Carlos, coisa assim. Menina, bem, eu tive chance de mandar a menina para fogo, como que tinha como atender menina. Eu tive chance de mandar num barco que vai de Brava para fogo. Ok? Então, é que mandel, e deixa ele nota bem mandel. Mônica na caminho morre. Hoje, povo de Brava marcha na manifestação. Tá mostra seus descontentamento. Que parabéns para gente de Brava. Parabéns para Nereida, que tem 10 frente para organizar as coisas ali. Esse que não tem que estar fazendo, meninas. A minha hora que está ali, está falando de um assunto que hoje é que apoia momento mais melhor que ninguém. Não, nenhum momento não está falando que lá. Mas a minha taxa, mas coisa que está mal. É para não falar, para nunca ficar a boca calado. É que de hoje, que já não tem estado, está abusado nele, mesmo de parte de partidos, não está enganado. Você entender? Que é alguém que está farto, que está bem servido, é que é mesmo alguém que está defendendo partido. E que é alguém que está bem servido, é que é alguém que está sofre. Então, que é alguém que está a sofrer? Este homem que tem voz, tem medo, tem vergonha. Ou tio está engodado, está fica quieto. Então é para não ficar quieto, para não calar a boca. Que ele é o mesmo doutor que atende Mônica, ele não usa aquela coisa ali tão grave que ele é. Que ele é o mesmo doutor que atende Mônica. E na 2018, veio um professor lá, que estava doente. Aquele doutor ali que atendeu. Aquele doutor que atendeu, para morrer, me vem de viagem, me está cansado. Ok? Para morrer, vem de viagem. Aquele moço acaba de morrer. Quem é que está sendo responsável de que lá? Agora, quem é que também cuida de sua família? Você entende? Quem é que bem cuida de despesa de sua morte? Você entende? Onde aquele doutor está? Tem de se exercer seu trabalho como um doutor. Que ele é possível. Minha mano de DMT, a boa na face, não fala, eu. Não fala, quem sai de live ali, não sei se tiver trabalho, mano, tá não fala, não tá mandando uma mensagem, não tá fala. Você entende? Que ele para mostrar os exemplos de coisa que ela passa. Não tem pessoas que trabalham para a companhia, para empresa na Cabo Verde, paga seguro de vida todo mês, traz dinheiro. A hora que chega o momento de dar o seu dinheiro de seguro para a consulta para mostrar doente, esse que está dado. E que tem no lei que está fazendo o pesado. Que ele está mostrando os exemplos de coisas que está deixando indignado, chateado, como um cabo-verdiano, um cidadão cabo-verdiano. Você entender? A mim tem aquele sentimento lá para encher, que não é caso do tipo. Talvez outro alguém que está importa. Mas hora que é alguém, ok? Que é alguém que está me mandando boca, ou que está me ameaçando na nossa sentença, ok? E eles reclamam, vocês não falam assim, eles têm cadeira bem enchido. É só hora que o povo está bem servido, que nunca está importa com aquele outro. Mas nem tudo para mim, graças a Deus, a mim que está dependendo de nada que está fazendo aí no Facebook. Não nada. Graças a Deus, não tenho trabalho, está cuidando da minha cabeça. Mas olha que uma coisa que ela está deixando triste. A mim me indica o verde, me lê de fora. Minha família, nós tudo não passa para dificuldade. A mim sabe que o Zé que é passa para dificuldade. A mim sabe que o Zé que é, a hora que o povo está lá, que financeiramente dinheiro, é pobre, tudo alguém é contra boa. A mim passa para ele. Por isso que aqui não é uma coisa gosse. E a América abriu hoje nas certas coisas que estão hoje. Não pode ser que te bem expressa de uma maneira forte, mas é abrir hoje. E também é mostrar que mantém direito de expressa a hora que uma coisa está mal. Você entende? A hora que uma coisa povos tem que estar. E mim está fazendo no Facebook para outros povos, para outros alguém. Hoje sabe o que está acontecendo e também pesa analisa, depois para fazer a mesma coisa. Para um mal contra um é um mal contra nós tudo. Você entende? Tinha maltratos, tinha abuso. Está acontecendo dentro do Cabo Verde e nós é obrigatório ficar quieto para morrer que ele é injusto. Meninas, abuso de todo tipo, tem de violência doméstica. A hora que acontece de parte de um polícia, alguém que está no governo,
para cidadão cabo-verdiano normal que tem justiça. Para morrer, a hora que vai na tribunal, tudo alguém está defendendo aquele alguém. É difícil para dar um exemplo, para mostrar, mas ninguém é que arriba de lei. Mas é que assim que acontece. Para morrer. Ok? Para morrer. Abuso é demais. Abuso nós tudo não tem direito de expressar sobre aquela. Ali é uma mulher que seu marido que está trabalha na cadeia. Basal rebental penca. Se mo que desgajo que o homem lá pop. De lá o homem também nega. Meca assim. Ok? Meca faz aquela. Tem hoje que tem justiça para ele. Você entender? Ali é meu Deus lá. Que coisa está acontecendo dentro da justiça de Cabo Verde? A Deus já expressa sua opinião. Já flamenta a prova. Ali está tentando bloquear a Deus de uma maneira tão ridícula. Você entender? Para morrer. Se você está contando mentira, não dá chance para prova. Se você está falando a verdade, não dá chance para prova também. Ok? Que não, olha, era um coisa assim Andrade que você estava julgado, meu Deus. Mas aquele homem ele tem seu filho que tem caso no tribunal. A Deus se casa contra a justiça. Então, o que está acontecendo? É claro que aquele juiz ali estava fazendo coisas que te agradam ao tribunal. Para dispor para ajudar o seu filho. A Deus fala, gosta que aquele homem já pede sair de situação. Para nós uma coisa, é muita injustiça que está acontecendo. E me já são ameaças de pessoas, não importa qual. Alguém pode mandar a boca, fazer coisa que as crianças continuam a falar, não expressa a opinião. Não mostra fatos, ó, que pai é coisa que ele acontece na Cabo Verde, acontece. Dispõe deixa a opinião sobre aquela. E pessoas que ficam contentes tanto fazem, não importa. Esse ano eu sei que tudo está correndo dentro. Não está Cabo Verde, ano passado não estava lá. Essa é a minha ação. A mim que está correndo atrás de ninguém. Mas a mim também que está correndo de ninguém. Um cara passinho, não, tem 29 anos. Agora alguém está olhando no Facebook, está olhando bondade, está olhando, está sentindo mal, está sentindo pena de coisas que está passando. Está olhando naquele lado, bom, esta confundiu, mas está por medo, esta ameaçou. Não deixa não sentença. Que ela que está fazendo, não ser mais inteligente, não besta. Nunca besta, não tem um bom coração para então porta com povos. Mas quem nós pensa, mas nós está feito troça, nós está ameaçando, nem nós está na comanda, fica lá parado. Nós calma. Aquele último alguém que ameaçou ali, Ernesto, como pensa monta contra comigo, também cati comigo, manca está definindo a cabeça. Você entende? Então, povo, não está pirinhoso. Cá não fica a boca, calado. Um abraço para nós tudo. Amanhã não tem um live para me fazer. Lá na casa, não está convidando nós tudo, sem pegar trabalho. Mais tarde, se você tem uma coisa para me falar dele, e de um moço que está. Não sei, de moço que está bem, não só na experiente para bem, Minésio, se nós lembra aquele dinheiro de Rolando que no partido, não só na experiente de a parceirinha de passagem, que se a família mesmo que compra, não só não organiza, mas também trabalho, mas um belo manhã que nós esquecem de no live lá na casa, então nós fala, nos junto, um abraço, nós tudo, que nós esquecem Tony fica na América dia 23 de março, Cusa é bruto, minha amiga Licete, um abraço, um beijo para você, Lourdes, Edi, um abraço, e Bacon, um abraço para você, Patrícia de Pina, Cris da Silva, nós tudo, Salomão Soares, Francisco de Pina, e Lisete Anflava, Cleonice, Jaina Lopes, Christian Flá, Lourdes Anflá, Tino Freire, Eliseu, Antônio Cicareto, chamei um buscador, agora vamos poder cuidar de cabeça com a família. Um abraço para nós tudo. Tchau. Minha mãe, checa aquela música ali. Dia 23 de março, Tony fica dentro do chão de merca, com ouro, com tudo. Meninos, um abraço para nós tudo. Deus conhece.